aqui, cada um deles com a sua história, e uma história que a nação conhece em relação ao compromisso que tem cada um deles com o Brasil de hoje, o Brasil de amanhã, com o enfrentamento à corrupção. Mas eu quero fazer aqui uma saudação especial ao Dr. Gás, dizer que é uma enorme satisfação recebê-lo aqui. Temos acompanhado desde ontem a sua passagem pelo Paraná, a sua chegada aqui na nossa capital federal. Seja muito bem-vindo. Quero dar as boas-vindas ao Bruno. E na minha palavra, que será breve, eu quero contribuir apenas com essa reflexão. No primeiro momento, comemorando, embora o tema, nesse momento, nos remeta a um ambiente onde parece que nós não temos muito o que comemorar, porque o que temos visto e aquilo que tem sido imposto a todos nós, à sociedade e ao mundo, naquilo que é o ambiente que tem sido manifesto no Brasil, realmente são de situações que nos envergonham, que tem feito com que a sociedade brasileira tenha que abaixar a cabeça diante do mundo. No entanto, quero comemorar alguns avanços. O primeiro deles é que nós estamos vencendo as neblinas. Se nós temos hoje um momento no Brasil em que são colocadas, são puxados os tapetes, são levantados os tampos das mesas e é colocado para fora as vísceras da corrupção, é porque nós vencemos já algumas batalhas. Por exemplo, e aí eu preciso inclusive fazer justiça ao próprio parlamento, onde nem tudo aqui é ruim, porque esse parlamento, ao longo dos anos, que talvez não deu as respostas na velocidade que a sociedade esperava, que algumas vezes se posicionou diferente daquilo que deveria ser o seu compromisso assumido quando jurou defender a Constituição e representar o povo brasileiro. Mas esse mesmo Congresso, ao longo dos anos, através do voto aqui no Parlamento, propiciou que nós tivéssemos instrumentos de controle, instrumentos de fiscalização mais eficientes do que tivemos no passado e que tem possibilitado o que os órgãos de controle, os órgãos de polícia possam e de fiscalização possam fazer a devida apuração e possam rastrear aqueles sinais que são indicadores de que alguma coisa está acontecendo fora do normal. Isso é um produto do parlamento. Assim como é um produto do parlamento, a lei da delação. A lei da delação, que eu entendo que ela ainda precisa ser amadurecida até para que nós evitemos alguns excessos em algum momento, tem sido, na verdade, o instrumento que tem possibilitado que investigações importantes como a Operação Lava Jato, que não é a única que acontece no Brasil neste momento, mas que é um símbolo da reação do Brasil a todo esse ambiente de corrupção, a corrupção que é sistêmica, é generalizada, é endêmica, é crônica. Na medida que essas operações têm avançado, elas têm tido a possibilidade de alcançar o que tem alcançado até este momento em função exatamente desse Instituto da Delação que foi oferecido ao Brasil pelo Congresso Nacional. Nós temos aqui dezenas, centenas de projetos de lei. Eu fiz parte como membro dirigente na última legislatura da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção. E era uma persistência recorrente e eram os deputados, membros da frente que iam à tribuna como que João Batista, a voz que clama no deserto, pedindo celeridade, pedindo que aquelas medidas, aquelas propostas saíssem das gavetas
e pudessem ser discutidas e votadas. Talvez se tivéssemos conseguido, naquele momento, o que pretendíamos, muita coisa que estamos tendo que enfrentar nesse momento teria sido evitada. Estamos vivendo hoje aqui, deputado presidente Mendes Dami, um momento diferente daquele momento. É um momento em que o Congresso ele não tem opção. A sociedade brasileira está num processo adiantado de rompimento com o Congresso, que há muito tempo já rompeu com ela, e ela espera, e ela exige desse Congresso respostas especialmente em relação, nesse momento, às 10 medidas que ela subscreveu, fez um apoiamento com mais de 2 milhões de assinaturas. Mas estamos vencendo, doutor Ugás, estamos vencendo as neblinas. Estamos vencendo as neblinas. A segunda vitória que nós temos tido aqui no Brasil é a vitória contra a impunidade. Porque há 5 anos atrás, deputada Erundina, que é também um motivo de orgulho para nós paulistas, pelo seu exemplo de vida e a sua liderança, há 5 anos atrás, se disséssemos que no Brasil, um empresário, dono de uma das maiores fortunas desse país, estaria preso por crime de corrupção, nem um vidente, nem o mais otimista dos que defendem as boas práticas na política ia acreditar. Nem um pastor como eu, ou um padre como que temos, alguns que temos aqui, que são cheios de fé, com o maior esforço poderiam acreditar. No entanto, era isso que, de certa forma, esse sentimento de impunidade que alimentava algo pior do que a corrupção em si. Porque pior do que a corrupção em si é a cultura da corrupção. A corrupção em si nós enfrentamos com o arcabouço de leis, com a construção de um documento, um diploma legal, e com a autonomia das instituições, o fortalecimento das instituições. Mas a cultura da corrupção, se nós não quebrarmos essa impressão que se tinha da impunidade, o sentimento da impunidade, se a sociedade brasileira não entender que o pau que bate em Chico bate em Francisco, nós nunca vamos sair do lugar, nós nunca iríamos avançar. Hoje nós temos visto políticos importantes, lideranças políticas importantes sendo levados para a prisão por estarem envolvidos com crime de corrupção. Empresários, banqueiros, estamos vencendo a impunidade. E isso, doutor Ugás, é importante para nós mudarmos a cultura da corrupção. Eu sou pai de 2 filhos, eu tenho 2 netinhas. A minha netinha, número 1, tem 8 anos. Se chama senhorita Lívia. Minha netinha, número 2, tem 4 meses. E se chama senhorita Lorena. Essa geração, eu não tenho esperança de salvar. Essa geração precisa que a lei seja endurecida e precisa de exemplos das suas lideranças e lideranças como as que nós temos aqui. Agora, essa próxima geração da Lívia e da Lorena viverá, sem dúvida nenhuma, num país melhor do que o país que nós estamos vivendo aqui. Daqui a 20 anos, meu príncipe Chico, quando Lívia tiver 28 anos e Lorena tiver 20 anos, o Brasil será diferente. E, sem dúvida nenhuma, o papel dessa comissão, dessa frente parlamentar, liderada pelo brilhante deputado Mendes Dami, terá em tudo isso um papel fundamental. Por isso, eu quero, doutor Ugás, quero saudar o Bruno, quero dizer a vocês bem-vindos, quero dizer que a instituição chega aqui em boa hora porque vem somar com outras instituições com os mesmos princípios e com os mesmos propósitos aqui no Brasil, mas vocês trazem a compreensão do mundo e, sem dúvida nenhuma, terão muito a contribuir. O Parlamento Federal, sem dúvida, está aberto e nós, aqui em nome desse Parlamento, eu falo em nome da União Geral dos Trabalhadores, que é a segunda central sindical do país,
A central, que eu sou vice-presidente nacional, ela hoje representa mais de 7 milhões de trabalhadores na base. Falo também em nome de uma parte do segmento evangélico, como pastor e um dos líderes da Frente Parlamentar Evangélica aqui nesta casa, dizendo que é um tema prioritário, é um tema urgente, e a vinda dos senhores e da instituição aqui nos traz muito alento e muito conforto, porque nós precisamos de força, de união. E queria apenas colocar isso, que nós temos muita coisa pela frente, é verdade. O parlamento não é perfeito, é verdade. Nós deixamos muito a desejar, é verdade. Mas nós já avançamos, nós não estamos no mesmo ponto que estávamos há 2 a 3 anos atrás. E nós precisamos agora acelerar, porque o tempo, nesse momento, ele luta contra a gente. Ele está contra nós, nós precisamos ganhar tempo e oferecer respostas que a sociedade brasileira precisa e que o mundo merece, que o mundo olha para o Brasil com esperança quando pensa no futuro. Muito obrigado.